Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121. Salmo de romagem. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus, fala ao nosso coração, usa a tua palavra, age com o teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes. Ajuda-nos a entender os teus caminhos e a andar em retidão. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, quem de nós garante que saberá lidar com todos os desafios que encontraremos em nossa trajetória? Quantos de nós seria capaz de escapar ileso dos perigos que envolvem a nossa longa e árdua caminhada? Quem de nós não deseja ou não precisa ser protegido e socorrido nas diversas necessidades que surgem? Às vezes, as incertezas próprias da nossa finita existência nos levam a viver dias intermináveis de ansiedade. Às vezes, o silêncio tranquilo da noite é interrompido por um enorme barulho. Às vezes, um simples exame de rotina nos coloca diante de um assustador diagnóstico. Às vezes, ao sair de casa ou ao retornar, nós podemos ter que atravessar lugares ermos que nos expõem ao ataque de homens violentos. De repente, alguém descumpre o contrato e nos aplica um golpe. De repente, o bairro inunda e a estrutura da casa se abala no temporal. Alguém em algum país imaginou que seria um dia como outro qualquer, mas o estrondoso som de uma bomba anuncia o início de uma nova guerra. De repente, um boato que acaba com a nossa paz. De repente, uma crise que tira o nosso emprego. De repente, o mundo vai dormir em aparente normalidade e acorda assombrado por um novo vírus que desnorteia nações e famílias por toda parte. Muito mais do que em qualquer outro momento recente, ouvimos falar em hospitalizações, pessoas sendo entubadas, vacinas mais ou menos eficazes, sequelas que podem ou não perdurar, a morte, a fragilidade da vida, o universo vasto a nos cercar, e aqui estamos nós com os nossos pequenos casacos, precisando enfrentar os nossos grandes temores. Levamos conosco os nossos equipamentos de segurança. Não abrimos mão dos nossos cadeados, dos nossos alarmes, dos celulares para fazer uma chamada de emergência e de outros instrumentos que possibilitem uma defesa imediata, mas algo nos diz que isso não é suficiente. Não esquecemos do kit de primeiros socorros, do cartão do plano de saúde, matriculamos os filhos nas melhores escolas porque queremos vê-los a salvo de tudo que é pernicioso nesse mundo, mas algo nos diz que isso não é suficiente. Lutando com as armas que estão disponíveis, procuramos equilibrar a alimentação, fazer exercícios, trazer familiares e amigos para perto, formar as nossas caravanas de viagem, mas algo nos diz que isso não é
suficiente. Tudo o que queremos é seguir em paz o nosso caminho, mas alguém pode nos manter seguros? Alguém pode nos escudar do mal? Alguém pode nos livrar das preocupações, das tentações, das confusões? Não esperem, irmãos, que eu lhes convide para uma vida sem sobressaltos. Não esperem aqui a exposição mentirosa dos teólogos da prosperidade. Não esperem falsas promessas, nem falsas esperanças. Não vou dizer que como crentes estaremos sempre distantes de transtornos. Não vou dizer que os povos um dia aqui se reconciliarão em esforços coletivos de boa vontade. Não vou dizer que as crianças podem brincar no parque sem supervisão. Não vou dizer que é possível transformar o mundo em um paraíso, porque até que Cristo volte, definitivamente isso não vai acontecer. Mas algo nós podemos afirmar. A graça de Deus, a bênção de Deus, a proteção e a presença de Deus fazem toda a diferença. Todas as vezes que saímos e regressamos, todas as vezes que concluímos um pequeno percurso, todas as vezes que aniversariamos, todas as vezes que alguém quis nos destruir e fracassou, todas as vezes que superamos problemas que pareciam ser muito maiores, todas as vezes que o nosso salário pagou as nossas contas, todas as vezes que a igreja abriu as suas portas e resistiu, confiando que o inferno não prevaleceria contra ela, todas as vezes que clamamos e as estratégias dos perversos foram desmontadas, todas estas vezes houve um responsável: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O texto enfatiza isso. Quem é o personagem de destaque no Salmo? Quem é o ator principal desse enredo? Não é o forasteiro de Israel carente de tudo. Não é nem mesmo o povo de Israel que adora aquele de quem eles dependem, tanto na estrada como no destino final. Imaginem aqueles judeus que partiam de diferentes regiões para a cidade comum de Jerusalém. Eles enfrentariam o calor, o frio, a escuridão. Os homens estavam com as suas mulheres e crianças, com a noção de que assaltantes ou animais ferozes poderiam surpreendê-los. Nesse contexto, eles eram lembrados de que o socorro vem do Senhor, de que o Senhor era quem os guardava. No texto de 8 versículos, temos ao menos 5 referências diretas ao Senhor, que se somam a outras menções sutis e que deixam claro: Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o vigia de Israel. Ele é aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas e a quem todos são devedores. Os israelitas saíam sabendo onde queriam chegar e desejando o tempo em que se abrigaria o conjunto dos peregrinos piedosos. Mas eles saíam e andavam dizendo: que o Senhor seja conosco nessa caminhada, que Ele cuide de nós até o fim, que as suas bondosas mãos estejam sobre nós. Não é isso que queremos também, irmãos? Esse salmo permite que discorramos em nossa exposição sobre a proteção de Deus em 3 níveis. Didaticamente, eu pretendo demonstrar o socorro de Deus no espaço, no tempo e no modo. Lembram das aulas de gramática? Quando nós aprendemos sobre os advérbios de lugar, de tempo, de modo? Vamos usar um pouco desse conceito para entender as ações de Deus em nosso favor, a partir das declarações que esse salmo faz. Primeiro, socorro de Deus no lugar, o socorro de Deus no espaço. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. O poeta está, por meio do seu famoso poema, demonstrando o cansaço natural de quem já trafegou algumas milhas e já se deparou com muitos obstáculos. Sua vista está fatigada. E o enfrentamento de obstáculos é uma realidade repetitiva. Há sempre uma pedra no meio do caminho. Há sempre uma pedra a ser removida. No caso dos hebreus viajantes, haviam sempre muitas pedras no meio do caminho. Literalmente. Eles trafegavam por lugares rochosos, por ladeiras íngremes. A natureza, às vezes, era uma aliada, às vezes, era uma adversária ferrenha. Eles levavam animais para serem sacrificados, alguns, outros para servir como meio de transporte, para transportar a eles ou as suas coisas. Era muito pó que se levantava, era muita força que precisavam fazer, era muita paciência para suplantar a exaustão. A caminhada era lenta e tinha muita pedra no meio do caminho. Então, os viajantes avistavam os montes e perguntavam: de onde me virá o socorro? São os pequeninos homens contemplando a imensidão do que estava em sua volta. E diante das suas impotências, eles nem discutem se eles precisam de socorro, eles sabem que precisam. Eles são como um grão de areia na praia. É assim que nós nos sentimos, irmãos, como uma gota no oceano, como uma semente de mostarda na floresta. Pequenos, frágeis. O salmista não discute aqui se ele precisa ou não de socorro. A pergunta que ele faz é: de onde? Está claro que eu não consigo andar nesse mundo sozinho. Mas quem pode me ajudar? De onde? De que lugar pode vir o socorro? De quem pode vir o socorro? Não existe a menor dúvida para ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se os meus olhos se perdem e o alcance deles é tão limitado que eu mal consigo interpretar ou dimensionar todo o ambiente, toda a conjuntura, eu olho para Deus e sei que o meu socorro não vem de um lugar exatamente, mas vem de uma pessoa que estará comigo em todos os lugares. O meu socorro vem do Senhor. Essa também é a palavra de homens crentes que miram o horizonte e que pensam no Monte Sião, no lugar da adoração para onde eles querem se dirigir. É lá, no monte do Senhor, no culto do Senhor, na comunhão do Senhor, é lá que tudo se resolve, que tudo faz sentido. É lá que está o nosso descanso. É ali que tudo vale a pena. O percurso é difícil, o deserto é difícil, a logística é difícil, mas a presença de Deus traz o socorro que nós precisamos. E é muito bom andar com Deus. Mas há um outro detalhe, irmãos. É que entre os pagãos antigos era comum a prática de ir aos montes para fazer rituais e para buscar algum tipo de contato com a divindade. Com isso, o salmista poderia estar dizendo: eu ergo os meus olhos para as colinas, mas não é dos lugares altos que vem o meu socorro, não é dos falsos deuses que o meu socorro vem de quem criou os montes. E mais do que isso, o meu socorro vem de Yahvé, o Deus do pacto, o único que não se confunde com a criação e que exatamente por causa disso criou os céus e a terra. Sim, irmãos, o céu e a terra
não são o resultado de uma explosão cósmica aleatória. O céu e a terra foram trazidos à existência pela palavra de Deus. Então nós podemos confiar. Estando com Ele no caminho, estando com Ele na entrada e na saída, estamos bem. Se Ele criou o céu e a terra, não há espaço nesse mundo que Ele não ocupe. Não há astro no céu que Ele não mova. Não há 1 metro quadrado que não pertença a Ele. Ele é onipresente. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Nós armamos nossas tendas minúsculas enquanto caminhamos aqui, mas Ele estende os céus como cortina e os desenrola para neles habitar como tenda. Se os fenômenos naturais do céu e da terra podem gerar algum empecilho adicional, é muito bom saber que aquele que os criou e domina sobre eles está conosco e nos ajudará. A cada passo que damos, o Senhor estará conosco. Em meio aos arbustos volumosos, Ele estará conosco. Em meio aos espinhos perfurantes, Ele estará conosco. Nos bosques e campinas, nos vales e riachos, nas trilhas acanhadas, nas passagens largas, nos ambientes fechados e a céu aberto, nas fendas estreitas e nas cavernas, Ele estará conosco e não precisamos temer. Essa é a declaração do Salmo. Em todos os lugares, Deus estará conosco. Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco no trânsito congestionado. Ele está conosco no campo missionário. Ele está conosco no tumulto das cidades. Ele está conosco no corredor do hospital. Ele está conosco no leito de morte. Ele está conosco no almoço da família. Ele está conosco na multidão que não nos enxerga. Ele está conosco na solidão do quarto. Nós podemos desfrutar do socorro de Deus no espaço, nos diferentes espaços. Louvado seja Deus que nos acompanha, o Deus que nos carrega junto, o Deus que nos permite estar ao lado dele por onde quer que caminhemos. Mas nós podemos falar aqui também sobre o socorro de Deus no tempo. Em segundo lugar, meus irmãos, observem, o socorro de Deus também se dá no tempo e através do tempo. O verso 6 fala que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso lembra muito a experiência do Êxodo. E provavelmente o salmista tinha esse fato em mente, porque ao longo de 40 anos, rumando à terra prometida, o Senhor esteve com eles durante o dia em uma coluna de nuvem, protegendo-os do sol escaldante, durante a noite em uma coluna de fogo, aquecendo-os e iluminando o caminho. Ali, o Senhor cuidou de Israel. A ponto do livro de Deuteronômio dizer: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nos 40 anos. Já imaginaram? Sabe algo que me intriga aqui? O esperado era que as vestes deles envelhecessem com o passar do tempo. Mas quem é que tem o domínio do tempo? É o Senhor. O Senhor domina o tempo e os efeitos do tempo. Isso fica claro, muito claro, com Jesus, quando ele, por exemplo, transforma água em vinho, e o vinho novo que ele faz tem sabor de vinho envelhecido, que era muito melhor ao paladar. E é por isso que Jesus também pode ensinar os seus discípulos, dizendo que eles não deveriam viver ansiosos ou angustiados com o amanhã.
Textualmente, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós tendemos, irmãos, a padecer bastante quando excessivamente fazemos uma espécie de transição mental para o futuro. Nós estamos no presente quase que tentando vivenciar o futuro desconhecido. Aí Deus vem e diz, calma, eu criei vocês como seres responsáveis e vocês podem ser diligentes e fazer os seus planejamentos, mas quem controla o futuro sou eu. Vocês são regidos em grande parte pelo tempo. O relógio domina muitas vezes o seu dia, mas quem rege o tempo sou eu. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 2 séculos, quando vocês nem estiverem mais aqui, sou eu. Planejem suas vidas, mas confiem em mim. Planejem suas viagens a Jerusalém, mas confiem em mim. Deixem o amanhã comigo. Eu sei que para vocês o meio-dia é muito diferente da meia-noite, mas para mim é tudo igual. É tudo igual. E eu garanto que, enquanto eu estiver com vocês, vocês terão segurança em mim. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E o verso 8 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. De dia e de noite significa uma proteção ininterrupta. Desde agora e para sempre indica um socorro constante. A verdade, irmãos, é que o dia e a noite fazem a sua transição e o Senhor continua nos guardando. Na dinâmica do vai e vem da vida, no curso natural da entrada e da saída, o Senhor continua nos guardando. As estações do ano se sucedem e o Senhor continua nos guardando. As diferentes fases da vida se apresentam e o Senhor continua nos guardando. Ele está conosco, Ele é conosco como sempre foi e sempre será. Ele transforma o nosso coração, toma a nossa mão e nunca mais a solta, nem permite que dela sejamos arrebatados. Ele nos apanha aqui e nos leva consigo até a eternidade. O Senhor segue conosco da conversão à glorificação, passando pela santificação. Ele está conosco a cada nova etapa, em todo o processo de amadurecimento que nos envolve. Ele está com seus filhos da juventude à velhice. O escritor do Salmo 37 diz, eu fui moço, o tempo passou, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. É uma forma de dizer, o tempo passou, eu já vi muita coisa acontecer, mas tem uma coisa que eu nunca vi em minha vida. Eu nunca vi Deus deixar um servo dele de lado. O tempo passa, mas o auxílio de Deus não acaba. É inesgotável. Por causa das nossas percepções tão falhas, irmãos, por causa das lacunas que nós não sabemos preencher, não é incomum que tentemos encaixar Deus em nosso sistema de pensamento e inadvertidamente buscamos situá-lo em nossa perspectiva temporal. Podemos até ter a impressão de que Deus estava mais próximo de nós em um passado distante, ou até que Ele nos socorre em alguns momentos pontuais das nossas andanças, ou ainda que nós só poderemos contar com Ele de fato quando estivermos na glória celestial. Mas o que nós lemos na Bíblia é que Deus age em todo o tempo a favor dos seus. Ele não está preso ao tempo como nós. Ele transcende o tempo. Por isso notem que o texto dá um salto. O texto dá um salto do tempo para a eternidade. O Senhor te guardará desde agora e para sempre.
Que expressão maravilhosa, irmãos. Quando que começa? Desde agora. No tempo de hoje. Quando termina? Não termina. Não termina. É para sempre. A nossa caminhada com Deus pode ter um início, mas não tem um fim. É desde agora e para sempre. Começa nesse mundo, segue no porvir. Desde agora e para sempre. Mas eu quero falar ainda sobre o modo. Nós falamos até esse instante sobre o socorro de Deus no espaço e no tempo. Eu gostaria de falar sobre o modo como se dá esse socorro de Deus, que nos é tão fundamental. E existem frases nesse salmo que nos deixam completamente maravilhados. Como no verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Lembrem-se, esse é um salmo cantado por peregrinos viajantes que estão indo para Jerusalém em uma das 3 grandes festas religiosas que os judeus observavam. Esse trecho do hino realmente é apropriado para aquela marcha que eles iriam empreender. Porque, irmãos, é óbvio, seria natural considerar que fisicamente eles se sentissem combalidos depois de algumas horas ou depois de alguns dias. Mas ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando as suas pernas não aguentarem mais, eu te sustentarei. Eu não te deixarei prostrado. Entretanto, irmãos, pensem nisso também como sendo algo de natureza espiritual, porque esse é o sentido maior. Por exemplo, o Salmo 17 diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Os nossos pés não resvalam quando eles estão firmados nas veredas de Deus. Asaf inicia o Salmo 73 dizendo que os seus pés quase resvalaram e pouco faltou para que ele desviasse os seus passos. Por que o desfecho não foi esse? Por que Asaf não sucumbiu de vez? Porque Deus não deixou. Essa é a resposta. Porque Deus não permitiu. Você poderia tentar responder isso de uma outra maneira e dizer: foi porque Asaf refletiu melhor e entendeu a realidade. E você pode apresentar qualquer outra causa secundária. Mas eu te digo que aquele servo só não desviou os seus pés dos caminhos porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você não entender as coisas que estão acontecendo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você tiver crises existenciais. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você quiser desistir de tudo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem quando você achar que as tarefas que você tem ou que o fardo que você carrega é pesado demais para você. O próprio Asaf deu um testemunho tremendo naquele salmo, irmãos, dizendo: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Podem ter certeza
de que dias virão em que o nosso coração e a nossa carne irão desfalecer. Mas nesses mesmos dias, Deus ainda será a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. A epístola de Judas diz no verso 24 que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Prestem atenção nisso, irmãos. Prestem atenção nisso. Somente Deus pode impedir a nossa queda. Só Deus pode impedir a nossa queda. Só Ele pode fazer algo assim por nós. A verdade é que temos os pés trôpegos, os nossos joelhos dobram. Muitas vezes perdemos o equilíbrio, nos sentimos esgotados, exauridos, atormentados. Irmãos, nesse mundo são tantos devaneios, loucuras, são tantos lamentos, tantas decepções, tantas tentações, afrontas, tantas dúvidas, armadilhas, insinuações maliciosas, são tantos pavores, que só há uma razão para que nós ainda estejamos de pé: o Senhor Deus. Ele nos mantém de pé. Ele não permite e não permitirá que os nossos pés vacilem. E o texto segue: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus se coloca aqui agora na figura de um guarda, um vigia, um sentinela, que atento observa tudo e vela por nós. Irmãos, como era importante no mundo antigo que a vigilância fosse bem feita. Na verdade é assim até hoje. Mas para entendermos a leitura do salmista, é possível imaginar como era essencial naqueles tempos mais remotos que as pessoas se revezassem, de modo que alguns dormiam, enquanto outros precisavam ficar acordados, bem acordados. Isso acontecia durante as campanhas militares, isso acontecia no deslocamento das caravanas e precisava acontecer. Certamente haviam aqueles que se dedicavam mais a esse tipo de função, mas o fato é que se o vigia falhasse, aqueles que estavam sob a sua supervisão, sob a sua responsabilidade, estariam em sérios apuros. Mas Deus é um vigia extremamente confiável. Ele não dormita e nem dorme, ou seja, ele é um vigia que nem cochila. Muito menos ele apaga em sono pesado. Ele não precisa disso. Diferente de nós, ele não se cansa. É interessante que ao dizer que Deus não dorme nunca, o texto nos convida a dormir. Ao dizer que Deus não dorme nunca, o texto nos convida a descansar nele, a confiar nele. Na verdade, irmãos, até mesmo podemos dizer que nós vivemos em uma época em que as pessoas têm dormido muito pouco. Cada vez mais, as nossas horas de sono diminuem, enquanto o ritmo frenético das nossas atividades aumenta. E aí a gente vai falando nisso, alguns até acordaram. Porque estão cansados. Porque todos estamos cansados, envolvidos em muitas coisas. As pessoas estão o tempo todo operando as suas máquinas, estabelecendo suas conexões, respondendo mensagens. E talvez
isso seja sintomático do quanto estamos convencidos de que devemos respaldar a nós mesmos. De fato, podemos chegar a acreditar que o sono é para os fracos e que nós devemos continuar atentos e não podemos pregar os olhos se quisermos algo melhor para a nossa vida. De repente, Deus vem e nos diz: quer saber? Você é fraco mesmo. Por isso você precisa dormir. E você precisa de mim, que sou forte e todo-poderoso. Vá descansar um pouco e deixe que eu vigie o seu caminho. Deixe que eu providencie o que você precisa. Confie em mim. O verso 5 diz: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Irmãos, os salmos estão repletos da imagem de como Deus projeta a sua sombra sobre nós. Como se o Senhor fosse um pássaro que estendesse as suas asas para nos cobrir, para nos abrigar, para nos abraçar. Há um, por exemplo, que diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Outro diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Outro diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Outro diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz: ao Senhor Deus meu em quem confio. É possível também a compreensão de que Deus vai ao nosso lado e nos acompanha como a nossa própria sombra. A nossa sombra nos acompanha para onde quer que vamos. Assim é o nosso Deus, uma sombra à nossa direita. Vejam o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Olha o modo como Deus nos guarda, irmãos. Olha o modo como Deus nos protege. Olha o modo como Deus age na nossa vida. O Senhor cuida de nós inteiramente. Ele nos guarda do mal. Ele nos dá o fôlego de vida. Ele guarda o nosso corpo e a nossa alma. Ele guarda o que é material e o que é imaterial. Ele trata a doença do organismo e a doença do egoísmo. Ele trata o que é externo e o que está no interior. Ele corrige os nossos procedimentos e os nossos sentimentos. O mal que vem de fora, o mal que se aloja na nossa mente, o Senhor nos guardará de todo mal e guardará a nossa alma. Por fim, eu preciso dizer que de nenhuma outra forma o socorro do Senhor se faz mais notório e mais belo do que em Jesus Cristo. A grande prova de que nós precisávamos desesperadamente ser socorridos é que depois de termos caído em pecado, depois de termos caído em absoluta miséria espiritual, o Filho de Deus veio até nós para nos salvar da condenação, para nos livrar da escravidão, para impedir a concretização dos intentos de Satanás, para nos reorientar de volta ao lar celestial do qual estávamos tão distantes. Em Jesus, o socorro vem no tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O eterno Jesus entrou no tempo e no espaço. O Verbo se fez
carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele se identificou conosco nos lugares em que nós menos poderíamos esperar que Deus estivesse, mas Ele esteve. Ele esteve em uma simples manjedoura, depois na horrível cruz, depois no túmulo que logo se tornou vazio. Vejam esses lugares que tanto marcaram a história da redenção. Vejam o modo como Deus agiu para nos socorrer. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, mas que veio à terra e se tornou tão próximo que pecadores podiam tocá-lo e receber restauração. O nosso socorro vem do Senhor que não dorme, mas que aqui esteve e compartilhou da nossa natureza e se acomodou em nossas camas, em nossas tendas, sem jamais perder o controle de tudo, até da tempestade, que ele acalmou rapidamente quando seus discípulos o acordaram. O nosso socorro vem daquele que no Calvário triunfou sobre todos os nossos inimigos. Ele é o valente que exorcizava as pessoas, vencendo os demônios, tirando do diabo a armadura e dividindo os seus despojos. Ele nos guarda do mal. Ele nos guarda do mal, como nós aprendemos a pedir na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, do maligno. O meu socorro vem de alguém que afirmou ser o único caminho que leva ao Pai. E que me chamou para fazer com ele uma viagem que termina em um céu de glória. Que começa aqui, mas que vai além daqui. Alguém que prometeu que estaria comigo desde agora e para sempre. Que seja assim com cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.